A semana decisiva para o caso Eduarda Shigematsu. A Eduarda Shigematsu tinha 11 anos de idade. Segundo a polícia e o Ministério Público, ela foi assassinada pelo pai, o Ricardo Seide. Opa, mas e a mãe? A mãe não morava aqui, a mãe morava em São Paulo, os dois eram separados. O pai alega que a Eduarda cometeu um suicídio. A avó, a mãe do Ricardo, a Terezinha Guiné de Jesus, também vai ser julgada, porque segundo a polícia e o Ministério Público, ela teve participação, ela sabia que a menina teria sido assassinada e acobertou o caso. Isso aconteceu em 2019. Teve um monte de reviravolta, né? A defesa quis desqualificar a perícia feita pelo Instituto de Criminalística, pediu uma nova perícia no local. O Instituto de Criminalística montou uma força-tarefa para poder voltar ao local e falar: o local de crime foi alterado, não tem como a gente fazer uma nova perícia, não tem como fazer uma reconstituição do crime se o local de crime foi alterado. O fato é, o tribunal do júri está marcado e confirmado para amanhã em Rolândia. Existia também um pedido da defesa para o desaforo, para que o julgamento não fosse em Rolândia, pela comoção social que acontece na cidade. Mas o Tribunal de Justiça entendeu que sim, o caso tem que ser julgado em Rolândia. Eu prometi para você a maior e a melhor cobertura desse caso. É um dos casos mais chocantes que nós tivemos nos últimos anos aqui no norte do Paraná. E eu vou trazer para você hoje a primeira reportagem, mostrando, relembrando um pouco desse caso e já falando da expectativa para o julgamento, que será amanhã cedo. E é claro que a gente vai acompanhar. Vamos ver. Um crime que chocou a cidade de pouco mais de 68 mil habitantes e que ainda está na memória dos moradores. Aí, falou da Maria Eduarda, todo mundo lembra. O próprio pai fazer isso com a filha, mesmo que fosse uma outra pessoa independente, choca qualquer um. Espero que ele seja condenado pelo que ele fez. Após quase 4 anos de espera, o caso que envolve a morte de Eduarda Shigematsu, que tinha 11 anos, terá o tribunal do júri a partir das 8h30 da manhã de quarta-feira. No banco dos réus estarão pai e a avó materna da garota. Ricardo Seide é acusado de homicídio triplamente qualificado, feminicídio, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Já Terezinha de Jesus Guinaia será julgada pelos crimes de ocultação de cadáver e falsidade ideológica. O julgamento deveria ter acontecido no ano passado, mas foi adiado após manobras da defesa de Ricardo, que conseguiu uma nova reconstituição do crime. O processo é muito claro, as provas apontadas, produzidas durante a investigação, durante a fase da ação penal, antes da pronúncia, são muito claros e evidentes e demonstram que a autoria e a materialidade recaem sobre os acusados. Disso não há dúvida. Eduarda morava com o pai e a avó em Rolândia desde os 3 anos de idade. Ela foi vista pela última vez no dia 24 de abril de 2019. Imagens de câmeras de segurança registraram ela entrando na casa da família após chegar da escola. A garota foi dada como desaparecida pela própria avó, mas 4 dias depois veio a descoberta. O corpo de Eduarda foi encontrado pela polícia enterrado na garagem da casa de Ricardo, no imóvel na área central. A partir de então, ele se tornou o principal suspeito do crime. Por mais que não acreditem, eu encontrei ela enforcada. Ela tinha feito no trinco da porta um nó e tinha se enforcado. Terezinha Guinaia também foi presa suspeita de participação no crime. Ela ficou cerca de 50 dias atrás das grades e hoje responde o processo em liberdade. Os crimes praticados contra a Eduarda, uma criança aos seus 11 anos de idade, eles são injustificáveis, sob qualquer ponto de vista. Sobretudo quando há um desfecho tão trágico quanto a perda da sua vida. Há um conjunto probatório robusto para permitir que os 2 réus sejam condenados. O fato é, Eduarda foi encontrada morta aos seus 11 anos de idade, enrolada em um saco de lixo, enterrada em um buraco cavado por seu próprio pai e, durante os fatos, restou claro que a avó era o pai. Ricardo, portanto, sabia que ela já estava morta e ainda assim foi realizar um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento da criança. Segundo a defesa da avó, não existem provas de que Terezinha teria envolvimento na morte. Pelo que ficou na primeira fase do tribunal do júri, o que consta lá é que ela não tinha
conhecimento nenhum acerca desses fatos. Então, que o Ministério Público, ele prove que ela tinha. O advogado garantiu que a avó só teria ficado sabendo que a neta estava sem vida após o corpo ser encontrado. A senhora Terezinha trabalhando, vendendo as suas coisas lá, que, né, hortifruti. Quando ela chega em casa, a criança não está. Ela pergunta, o pai diz, olha, não chegou ainda. Ela vai na casa das coleguinhas procurar, não encontrou. Voltou para o trabalho. Quando chega à noite, onde é que está a criança? Não está. Sai doida procurando por tudo quanto é lugar. Onde é que está essa criança? Onde é que está essa criança? Não encontrou. O julgamento também deve tentar desvendar outra pergunta que, mesmo tanto tempo depois, ainda continua sem resposta. Afinal, por que Ricardo Seide teria matado a própria filha esganada, como aponta o laudo da perícia? Recentemente, a defesa de Ricardo tentou mudar o tribunal do júri de Rolândia para outra cidade, o que foi negado pela justiça. Nós procuramos os advogados dele, que informaram que irão se manifestar somente após o julgamento. A sessão do tribunal do júri pode levar mais de um dia para ter um veredito. Não estamos aqui nem para acusar o pai e nem para inocentar, porque não é nossa obrigação, né? Isso fica para os advogados dele. Mas com relação a ela, nós temos plena ciência de que ela também foi uma vítima de tudo isso e que não tem participação nenhuma nesse fato. A expectativa da família é que a justiça seja feita. Muito embora a justiça, ainda que seja realizada no campo da esfera penal, jamais ela trará de volta a vida da criança Eduarda, que foi morta aos seus 11 anos de idade. Eu conhecia a mãe dele, tudo, ele, desde pequenininho, assim. Você acha que foi um crime muito bárbaro em relação à criança? Muito bárbaro. Chocou Rolândia. Assassinada pelo próprio pai, né? Isso é imperdoável, né? O que todo mundo espera é a justiça seja feita, né? Amanhã é o dia de ouvir lá testemunhas, vai ouvir o réu, vai ouvir a Terezinha de Guiné de Jesus, vai ver os embates entre defesa e entre acusação. É um julgamento que deve durar o dia inteiro. Vai começar pela manhã, é claro que a gente vai acompanhar tudo. Isso não vará à noite, isso não vará, não ficar para o dia seguinte. Porque é um julgamento muito emblemático, um caso muito grave, muito grave. Me lembro, eu era repórter, cobria esse caso na época também e triste demais saber que uma menina de 11 anos morreu dessa forma bárbara, segundo a acusação do Ministério Público. 1h12.